Bom, vamos lá. Meus queridos, hoje nós vamos terminar nossa série de Química Aplicada sobre combustíveis, né? E eu resolvi hoje fechar com carvão, falando um pouco sobre o carvão mineral, que é a hulha, e sobre o gás metano. Por quê? Porque tanto o carvão como o metano têm aplicações industriais e são muito importantes economicamente. E tem caído questões bem interessantes sobre eles. Então é bom você conhecer, até principalmente porque é um assunto bem atual. Então, nada mais justo que falar um pouquinho sobre eles dois hoje, tá certo? Então vamos começar. Terceiro ano, né? Professor, esse espetáculo da natureza que vos fala. E vamos lá. Gente, para começar, falar um pouquinho sobre o carvão. O carvão é uma substância preta e rígida, semelhante a uma pedra, né? Existem vários tipos de carvão. Nós vamos falar hoje sobre o mineral, mas também existe o vegetal. Suas jazidas, ou seja, o local onde ele é encontrado, foram formados a partir do soterramento e compactação de matéria orgânica, né? Que eu coloquei vegetal, mas matéria orgânica de modo geral. O carvão também é um combustível fóssil, assim como o petróleo, tá? O processo de formação é bem semelhante. E o carvão é muito usado no Brasil nas usinas termoelétricas, né? Eles queimam carvão e o vapor faz as turbinas girarem. Mas detalhe, tá? Essas usinas termoelétricas, elas são muito boas, né? Elas produzem muita energia, mas elas também poluem bastante, justamente pelo uso do carvão. Ele é o combustível fóssil mais abundante no planeta, porém ele é o combustível que mais polui, porque o carvão ele também tem enxofre, a queima do carvão libera gás carbônico, monóxido de carbono, e esses compostos eles podem provocam um efeito estufa, contribui para a chuva ácida, então tem muitos problemas ambientais pelos componentes liberados na queima do carvão, que eu vou mostrar para vocês algum deles, tá? Então vamos seguir. Gente, aqui eu coloquei 4 tipos de carvão, só para explicar umas coisinhas para vocês. Aqui nós temos a turfa, que é um tipo de carvão. Aqui nós temos o lenito. Aqui nós temos a hulha, que é o foco da aula de hoje, carvão de hulha. E nós temos aqui o antracito. Nessa sequência que eu coloquei aqui para vocês, ó, primeiro a turfa, depois o lenito, a hulha e o antracito. Nessa ordem, as idades geológicas crescem, ou seja, a hulha é um carvão mais antigo do que a turfa, por exemplo, tá? A forma de obtenção, as jazidas onde eles são encontrados, vão ficando cada vez mais profundas, ou seja, para você obter o antracito, são jazidas mais profundas do que a da turfa, por exemplo, tá? A umidade decresce também. A turfa ela é um carvão mais úmido do que o antracito. Isso aqui é um tópico muito importante, né? Quanto mais profundo, submetido à pressão e temperatura, as jazidas são mais fundas. O antracito, por exemplo, ele tem uma carbonificação. O processo de carbonificação ele é maior. O que é isso, Carlinhos? A carbonificação é a eliminação de átomos de hidrogênio e oxigênio e o aumento no teor de carbono. Então, o antracito, por exemplo, ele é um carvão que tem uma quantidade de carbono bem maior do que a turfa. Então o teor de carbono ele é maior, tá? Isso é carbonificação. E quanto tem mais carbono, o poder calorífico aumenta, ou seja, ele libera mais calor. Então nessa ordem aqui o poder calorífico ele é crescente. Então o antracito, por exemplo, que chega a ter mais de 90% de teor de carbono, ele tem uma queima muito mais energética, ele libera mais calor, porque o poder calorífico dele é maior, tá? Então tudo isso que eu coloquei aqui é nessa ordem aqui. Tudo bem? Então vamos seguir. Meus queridos, essa aqui, muito legal, né? Aqui eu coloquei para vocês verem a estrutura do carvão, tá? De modo geral. Olha para você ver o tanto de carbono. Isso aqui é só um pedaço da estrutura do carvão, porque o carvão ele é uma estrutura química muito complexa. E olha o tanto de carbono, né? Em forma de anéis. Não é que o carvão tenha só carbono, mas é porque predomina carbono. É tanto que, por ele ter tanto carbono, né, a estrutura dele, muitas das vezes o carvão é representado assim, ó. Carbono, aí você bota um Szinho aqui, carbono sólido, quando você quer representar o carvão numa reação química, por exemplo, tá? Mas o carvão não tem só carbono. Olha aqui a outra parte da estrutura dele, outro pedaço. Tá vendo aqui, ó, tem muitos anéis de carbono, mas também tem, ó, hidroxilas, tem grupos nitrogenados, tem grupos sulfurados com enxofre, tá? Grupos cetonas aqui. Então o carvão ele tem uma estrutura química muito complexa, mas predomina o carbono. Vocês viram, né, o tanto de carbono que tem, certo? Então vamos lá. Gente, carvão mineral ou carvão de hulha, que é o foco da nossa aula de hoje, que é falar um pouquinho sobre a hulha, tá? Tá aqui a imagem dele, né? Um material escuro, um mineral escuro. E aqui outra imagem.
Primeira observação sobre o carvão de hulha, sobre o carvão mineral, tá? Do tipo hulha. Tem um teor de carbono de 80% em média, ou seja, lembra daqueles carvão que a gente viu? A tufa, o lenito, a hulha, é o carvão que nós estamos falando agora, ele tem um teor de carbono muito alto, só perde para o antracito, né? Por isso ele também tem um poder calorífico muito bom, ele libera muito calor. Ele é obtido pela fossilização da madeira, né? A madeira sendo submetida à pressão e temperatura, foram soterrada com o tempo, foram compactada ali a areia, a argila, o mesmo processo do petróleo, né? De formação do petróleo, bem parecido, só que no caso aqui a fossilização da madeira. Então essa madeira foi soterrada, né? Fossilizada, e com o tempo começou-se o processo de carbonificação, ou seja, devido às altas temperaturas e pressões lá embaixo, nela soterrada, os hidrogênio e o oxigênio, os átomos vão sendo eliminados e vai predominando carbono, tá? Por isso que é um processo de carbonificação. Então, carvão mineral é obtido pela fossilização da madeira, diferente do carvão vegetal, que é obtido pela fossilização da biomassa vegetal. É um processo diferente, tá certo? Um pouco diferente. E por último, o carvão de hulha, ele pode ser subdividido em dois tipos, né? O carvão de hulha pode ser um carvão energético e pode ter também o carvão metalúrgico. O energético, gente, também é chamado de carvão vapor. Ele é o mais pobre, assim, em termos de mais fraquinho em poder calorífico, e é usado mais para na obtenção de energia. Já o carvão metalúrgico, ele tem um poder calorífico mais alto, ele é usado na siderurgia, né, na obtenção do aço. Já é um carvão mais nobre, que tem um poder de calor, um poder calorífico bem mais alto, tá ok? Então vamos seguir. Gente, essa hulha tem um processo um processo físico muito importante que vocês precisam conhecer, que é a chamada destilação seca da hulha. Destilação parece com a destilação fracionada, é um tipo de destilação também, só que aqui é uma destilação seca, tá? Carlinhos, por que é uma destilação seca? Porque ela vai acontecer, na ausência de oxigênio do ar. Porque se tiver oxigênio ele pode oxidar e pode reagir com a hulha, e não é o objetivo. Eu quero separar os componentes da hulha. Então eu separo utilizando a destilação seca, geralmente a 1100 graus Celsius, tá? E na destilação da hulha você vai obter três frações que vocês precisam conhecer muito bem. Para começar eu coloquei assim, você vai ter uma fração sólida, que corresponde a 70%, ou seja, a fração mais importante em termos de quantidade, quando você destila, aquece o carvão mineral, é a fração sólida, que representa 70%. Carlinhos, essa fração sólida é composta de quê? Calma, que eu tenho, daqui a pouco eu vou falar especificamente de cada uma. Nós temos uma fração líquida, que representa 10%, e nós vamos ter uma fração gasosa, que representa 20% em torno do destilado, tá? Então você vai obter tanto uma fração sólida, líquida como gasosa. E agora eu vou mostrar para vocês o que é que cada uma delas, para que é que elas são utilizadas e qual é a composição de cada uma delas, tá bom? Então vamos lá, seguem comigo. A fração gasosa, que representa em torno de 20%, gente, ela é composta principalmente de uma mistura de três gases: gás hidrogênio, H2, gás metano, CH4, em torno de 38%, e em torno de 8% de monóxido de carbono. Essa fração gasosa, ela tem duas aplicações principais. Ela pode ser utilizada como combustível, né? Esse gás pode ser utilizado como combustível, ou ele também pode ser utilizado como um gás de iluminação, um gás de rua, como eu coloquei aqui, tá? Então essa é a fração gasosa, que representa em torno de 20% do total. A fração líquida, ela é dividida em duas, tá? Você tem as águas amoniacais, que é composta principalmente de compostos nitrogenados, como hidróxido de amônia, por isso que é chamado de amoniacal, né? Hidróxido de amônio, aminas, sais de amônio, são compostos nitrogenados. Isso representa, ao todo são 10%, desses 10%, 5% é de água amoniacal e os outros 5% é de alcatrão da hulha. Observação, Carlinhos, essas águas amoniacais, elas são utilizadas para quê? Gente, principalmente na produção de fertilizantes, tá? Os compostos nitrogenados, eles são muito utilizados como fertilizantes, porque são compostos com propriedades básicas. Então, o solo que é ácido, por exemplo, né, eles usam essas águas amoniacais para produzir fertilizantes, né, para neutralizar o solo e deixar ele fértil. Então, lembrem-se disso, as águas amoniacais, principal uso, fertilizantes. E a outra fração líquida,
da hulha é o alcatrão de hulha. Meus queridos, tópico muito importante aqui. O alcatrão de hulha é uma das fontes mais antigas naturais de compostos aromáticos. Falou no alcatrão da hulha, você vai pensar em compostos aromáticos, tá? Benzeno, naftaleno, antraceno. E essa hulha, ela é um líquido escuro, né, viscoso, e quando essa hulha é destilada, você também pode obter frações. Por exemplo, se eu pegar esse alcatrão de hulha aqui e eu for aquecendo, até 160 graus você obtém, por exemplo, o benzeno, que é chamado de óleo leve. Se eu aumentar de 160 até 230 graus, aí você tem outra fração que são chamados de óleos médios. Por exemplo, o naftaleno está presente nessa parte de óleos médios. Se eu continuar aquecendo de 230 a 270, eu vou ter uma fração chamada de óleos pesados, que aí você tem a anilina, por exemplo. Se eu aquecer de 270 até 330, eu vou obter o antraceno, que é chamado de óleos de antraceno, tá? Não tem só o antraceno, mas faz parte. E se eu aquecer acima de 330 graus, eu vou obter o piche, tá? Que é utilizado, por exemplo, no asfalto, tá bom? Então esse alcatrão da hulha, ele pode ser destilado e você obtém essas frações, chamadas de óleos leves, médios, pesados, antracênicos e o piche. Aqui eu coloquei um exemplo de cada um, tá? Um exemplo de óleo leve, o que é que tem lá nesse óleo leve? Benzeno, como eu havia falado. Dica, anote no caderno essas temperaturas que eu fui falando para vocês, tá bom? Carlinhos, esse alcatrão da hulha, que é essa parte líquida, ele pode ser utilizado em quê? Gente, como você tem vários compostos aromáticos aqui, você pode separar cada um deles, então eles são matéria-prima para a indústria de plástico, para a indústria de produtos de limpeza, para a indústria de medicamentos. Então os compostos aromáticos, eles têm várias aplicações, tá bom? Então falou em alcatrão da hulha, lembre-se que ela é fonte de compostos aromáticos, ok? E representa a fração líquida, uma parte dela. Show? Então vamos seguir. Ah, gente, o piche, esquecendo, que é utilizado no asfalto, né? Que também é um óleo escuro. Já teve muitos casos de animais que foram banhados com piche, né? Acidentalmente o piche pegou nesses animais e é uma situação muito tensa, porque esse óleo ele é muito denso e isso prejudica muito os animais. Mas isso é um assunto também que eu vou falar mais pra frente, junto com uma aula com a biologia, tá certo? Então vamos seguindo. E meus queridos, por último, nós temos a fração sólida, né, que representa 70%, que é o carvão coke, que é um carvão utilizado na indústria metalúrgica, na indústria do aço, na parte de siderurgia. Então esse carvão coke aqui, ele é matéria-prima para a obtenção do aço. Tá certo? E lembre-se que ele representa, em termos de quantidade, ele é a parte mais importante da destilação da hulha, é o carvão de coke, que é muito utilizado na indústria siderúrgica, na obtenção do aço, tá bom? Então vamos seguindo. Então terminamos as frações e só para encerrar essa parte do carvão, cara, é engraçado, né, que o carvão basicamente é carbono. E como é que você consegue obter metano, consegue obter águas amoniacais, compostos com nitrogênio? Lembra que eu falei para vocês que o carvão não é só carbono, né? O carvão, ele também tem grupos oxigenados, tem grupos com nitrogênio. Então quando ele é aquecido, esse carvão ele vai se quebrando. Então você consegue obter, compostos aromáticos na parte da fração líquida. Você consegue obter água, monóxido de carbono, tá certo? Então esses subprodutos, eles vêm justamente da estrutura do carbono quando ela é queimada, né? É feita uma pirólise. Então você consegue obter vários componentes, tá? Aqui eu mostrei essa figurinha só para vocês entenderem por que consegue se obter compostos nitrogenados do carvão, já que ele é basicamente carbono, mas é porque também existem nitrogênio, oxigênio, tá certo? Então vamos seguindo. Bom, meus queridos, nós terminamos, tá, a parte do carvão mineral. É bem simples, foi só um resumo para vocês conhecerem as frações, que é a parte que é mais cobrada, e um pouquinho do que é o carvão mineral. E para fechar, nós vamos falar um pouquinho do gás metano, que também tem muitas aplicações. É o hidrocarboneto mais simples, né, formado apenas por um carbono. Aqui a fórmula dele é o famoso CH4, tá certo? Geometria tetraédrica, tá? Um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Metano, nome met, porque é só um carbono. Só tem ligação simples. E como é um hidrocarboneto, termina com O. Gente, só abrindo um parênteses aqui, é até engraçado. Uma vez me perguntaram por que não existe o gás metano, se existe o metano.
Porque se você pensar em meteno, o en é de ligação dupla e o met só tem um carbono. Então não existe um composto, por exemplo, de um carbono fazendo uma ligação dupla com hidrogênio. Não pode existir o meteno, porque para um carbono só, no caso do metano, só tem um carbono, tem 4 hidrogênios. Se fosse o meteno, esse en seria uma ligação dupla, e não existe ligação dupla carbono com hidrogênio. Então por isso que o meteno não existe, só existe o metano, tá certo? Então vamos continuar. Gente, o metano ele tem várias aplicações, mas antes de eu falar das aplicações dele, vamos continuar aqui, que eu ainda tenho que falar algumas características importantes do metano. Tá aqui a sua estrutura, né, CH4, um ângulo de 109,5 graus entre uma ligação e outra, tá? O comprimento da ligação é de 1,09 angstrom de comprimento, e lembra que isso eu já tinha falado em aulas passadas, né? Quando você representa a linha tracejada, é porque a ligação ela tá atrás da molécula. E quando você representa essa mais escura aqui, é porque a ligação está na frente, no plano, tá certo? Já tinha comentado isso antes, só para relembrar. Vamos falar um pouquinho do metano. Gente, o metano é um gás incolor. Ele tem um odor leve, mas esse odor também pode ser um pouco adocicado. Ele é um gás altamente inflamável, ou seja, ele pega fogo muito fácil, né? Também por isso que ele é utilizado também como combustível. E ele é um gás, por ser uma molécula apolar, é um gás praticamente insolúvel em água. Não se dissolve em água, mas se dissolve em solventes orgânicos, tá bom? O metano tem alguns apelidos, né? O metano ele pode ser chamado de gás do pântano, porque ele é obtido a partir da decomposição da matéria orgânica. Vou já falar sobre isso. Como no pântano tem muita matéria orgânica em decomposição, aquelas bolhas de gás, blonk, é o efeito especial, que você vê nos pântanos, é gás metano, tá? Ele também é conhecido como gás grisul. Cara, e por que gás grisul? Porque o metano ele também é encontrado em minas, né? Nas minas, tem muitas minas que ficam emanando gás metano. E a mistura do metano com ar é chamado pelos mineiros, né, pela parte da mineração, de grisul. Então por isso que ele é conhecido como gás grisul. E como ele é obtido da matéria orgânica, né, ele também é chamado de biogás, ok? Eu vou falar um pouquinho do biogás mais pra frente. Gente, nas minas, né, quando eles faziam, os trabalhadores das minas, muitos deles já sofreram muitos acidentes, porque eles estavam levando as lâmpadas, né, para ver lá dentro da mina, e a faísca da lâmpada, como tinha muito metano sendo emanado, acabava gerando muitas explosões. E aí eles começaram a usar um aparelhozinho que a gente chama de lâmpada de Davis, que é uma lâmpada que eles botavam o combustível aqui, né, e aqui tinha uma tela de proteção para evitar que o calor e alguma faísca fosse liberado e houvesse explosões, tá certo? E outra curiosidade do metano, antes da gente continuar, é que vocês estão vendo essa figurinha aqui? Carlinhos, é gelo queimando? É, só que na verdade, gente, não é só gelo. Dentro do gelo tem metano preso aqui dentro. Isso aqui é chamado na química de hidratos de metano, tá? Então você tem metano que ficou preso dentro do gelo, e o que está queimando é o metano que está lá dentro. E esses hidratos de carbono, eles têm pode ser muito promissor como combustível, né, como fonte de energia. Eles foram descobertos em profundidades muito grandes no mar, na China. Alguns países já estão fazendo extração de hidratos de metano, mas a extração é muito complicada, tá? Mas recentemente foi publicado um artigo em que pesquisadores chineses conseguiram obter uma grande quantidade de hidratos de metano, né, que eles encontraram no fundo do mar. E isso é muito interessante, tá? Mas também é um tema para uma aula que merece uma aula só sobre isso. Só uma curiosidade para você, tá bom? Então vamos seguir. Meus queridos, olha só. Quais são as fontes naturais de gás metano? O metano ele pode ser encontrado pela fermentação de matéria orgânica, tá? Por exemplo, nos lixões. Toda matéria em decomposição, quem faz essa decomposição dos resíduos orgânicos são bactérias anaeróbicas. Carlinhos, lembra para mim o que é anaeróbica? Bactérias anaeróbicas são aquelas bactérias que não precisam de oxigênio. Então elas estão presentes no solo, elas estão presentes, por exemplo, em lixões, né? Tem muito lixo, muita matéria orgânica. Essas bactérias vão decompor naquele lixo na falta de oxigênio, e um dos produtos gerado é metano. Essas bactérias que fazem isso são chamadas de bactérias metanogênicas, tá bom? Então todo resíduo em decomposição, toda matéria em decomposição libera metano devido a essas bactérias. E essas bactérias também podem estar presentes, por exemplo, na plantação de arroz, que é chamada de rizicultura. Ó, tudo alagado aqui,
solo alagado. Então nas raízes da plantação de arroz, essas bactérias ficam aqui e elas também produzem metano. E o metano também pode ser encontrado, essas bactérias também vivem no estômago de animais ruminantes, como os bois e as vacas. Então, na flatulência, Carlinhos, o que é flatulência? É um nome bonito para peido. Então, no peido das vacas e no arroto das vacas, também há liberação de metano. E isso aqui, meus queridos, é um tópico muito importante, porque já caiu questões no Enem, em provas de Olimpíada, pedindo para relacionar as vacas com o gás metano e com os problemas ambientais, que eu vou já falar para vocês. Então, lembrem, as vacas liberam metano, os ruminantes liberam metano, tá certo? Então essas são as principais fontes de obtenção de gás metano. Gente, só abrindo um parênteses rapidinho para falar um pouquinho do biogás, só para vocês conhecerem, né? O biogás ele é obtido através da composição de matéria orgânica. Então aqui você tem, por exemplo, resíduos da agropecuária, né? Cana, bagaço de cana, resto de fruta. Eles pegam isso, colocam nos aparelhos, né? Dentro desses biodigestores você tem bactérias anaeróbicas, ou seja, que não precisam de oxigênio, que vão degradar essa matéria orgânica. E essa matéria orgânica, após ser biodegradada, é liberado um gás. Esse gás ele é purificado e é obtido e é usado, por exemplo, para a produção de energia. E esse gás obtido da fermentação da matéria orgânica é o gás metano. Por isso que ele também é conhecido como biogás, tá? Carlinhos, esse gás natural aqui, eu chego já lá. Vamos já falar sobre o gás natural. Então, biogás também é gás metano, que é você pega, por exemplo, lixo, casca de fruta, casca de resto de comida, e você pode obter, usando os biodigestores, você pode obter metano. E ele pode ser utilizado na geração de energia elétrica. Isso é muito interessante, tá? É um tema para vocês darem uma pesquisada mais a fundo sobre o biogás, que é um tema bastante recorrente em vestibular, ok? Então, vamos seguindo. Meus queridos, metano tem a ver com efeito estufa? Gente, tem, e muito. Eu coloquei essa charge aqui, ó. Tem aqui as empresas liberando gás carbônico. O gás carbônico é o principal contribuinte do efeito estufa, porque ele é produzido em maior quantidade. Mas o metano, ele também é um gás de efeito estufa. Por isso que ele é conhecido também como um GEE. O que é isso, Carlinhos? Gases do efeito estufa. E detalhe, tá, gente? O metano, ele consegue absorver radiação 10 vezes mais que o gás carbônico. Ou seja, ele contribui de forma muito maior para o efeito estufa. E já caiu questões no Enem, por exemplo, relacionando as vacas com o efeito estufa. Por que a criação de gado, por exemplo, contribui para o efeito estufa? Porque as vacas liberam metano na flatulência dela, né? Nos peidinhos dela. E esse metano, ele é um gás de efeito estufa também. Tá certo? E lembre-se que o aumento do efeito estufa leva ao aquecimento global. Então já tem muitas questões que envolvem, por exemplo, a criação de gado com o efeito estufa. E a resposta disso, lembre-se que tem a ver com o metano. Tá certo? Então vamos seguir. Gente, desculpa a minha maturidade, mas é porque eu não resisti, né? Já que o metano é inflamável, eu achei essa foto maravilhosa. Né? Da vaquinha liberando metano, entrando em combustão. E aí, como a minha maturidade é muito grande, né? Eu fiquei pensando nisso aqui, ó. Já pensou? O que tem a ver o leite com a combustão? Seria um leite quente. Tá bom, parei. Vamos lá. Eu não resisti. Gente, para terminar, o metano, ele é o principal componente do gás natural. E o gás natural, ele é obtido, ou ele pode ser obtido juntamente com petróleo. Ó, aqui, quando eles vão extrair petróleo, é o seguinte, ó. Aqui você tem a camada de petróleo e acima do petróleo você tem os reservatórios de gás natural. E esse gás natural aqui, ele pode ser um gás natural associado ou ele pode ser chamado de gás natural não associado. Qual é a diferença, Carlinhos? O associado é um gás natural que ele está misturado com óleo. Então aqui, ó, você tem óleo. E se esse óleo estiver junto com o gás natural, ele é chamado de associado. Se as reservas de gás natural tiver pouco óleo ou praticamente não tiver óleo, né, não tiver misturado com óleo, ele é chamado de não associado. O que é associado, o gás natural associado, ele é um gás mais pesado, porque ele é composto de metano, um carbono, etano, 2 carbonos, propano e butano, 3 e 4 carbonos, né? O não associado, que é o que não está misturado com óleo, já é um gás mais leve. Então, basicamente, ele é metano, tá certo? E esse gás natural, meus queridos, ele, a partir do gás natural, você pode obter o gás liquefeito do petróleo, que é o GLP, né, que é utilizado nos botijões de gás, ou se for um gás natural
que não seja associado, que é mais puro, né, ele é muito utilizado como combustível. Então esse gás natural, ele é basicamente metano, né? Lembre, o associado, o não associado, desculpa, tá? Ele basicamente é formado por metano, polui menos que o petróleo e o carvão, então ele é uma fonte de energia, ele é chamado, ele é digamos assim, ele tem uma queima mais limpa, ele polui menos que o petróleo, porque ele é basicamente metano. E esse gás natural só tem problemas no transporte, né? Porque tem que ser transportado e armazenado em cilindros a alta pressão. Então tem uma certa dificuldade para transportar gás natural. No Brasil, boa parte desse transporte é feito através de gasodutos. No caso do Brasil, tem um muito importante entre Brasil e Bolívia, que é chamado de gasoduto Brasil-Bolívia, né, que a gente exporta gás natural. Só que isso aí, essa parte econômica, é mais com a geografia. Só quis comentar com vocês. E esse gás natural, ele pode ser utilizado como combustível de automóvel. Nesses carros que tem gás natural, só que no caso dos automóveis, ele é chamado de GNV, que é o gás natural veicular, que é utilizado em veículos, tá? Também como combustível. Então, gente, gás natural, biogás são compostos principalmente de metano, tá certo? São gases, tem aplicações diferentes, mas basicamente é metano, tudo bem? Então, para fechar essa parte, eu quero falar um pouquinho sobre a combustão do metano. Eita, Carlinhos, combustão, acho que eu não lembro muito o que é isso não, vou lhe lembrar. Uma reação de combustão é uma reação de queima, tá? É uma reação que libera calor, por isso é uma reação isotérmica. E para ver a combustão, para ver a queima, tem que ter três coisas. Tem que ter o combustível, que é a substância que vai ser queimada, no caso aqui é o metano, mas poderia ser a combustão da gasolina, do querosene, do óleo diesel. Eu tenho que ter o combustível. Eu tenho que ter o comburente é quem alimenta a chama. E o comburente em todas as reações de combustão sempre é o gás oxigênio, tá? E eu tenho que ter energia, né? Eu tenho que ter calor para a reação poder começar. Uma faísca tem que ter uma fonte de energia. E toda combustão ela pode ser de dois tipos. Eu posso ter uma combustão completa e eu posso ter uma combustão incompleta. Deixa eu apagar isso aqui. Gente, o que eu tô falando, eu fiz questão de não anotar aqui para que vocês anotem no seu caderno, tá? Na medida que eu for falando, você vá copiando no seu caderno quando eu terminar o slide. Então vamos lá. Combustível, comburente. Quando é que a combustão é completa? Quando eu tenho uma quantidade de oxigênio suficiente para reagir com todo o combustível. Carlinhos, como é que eu vou saber isso? Através do balanceamento. Tá? Lembra que eu já dei aulas de balanceamento para vocês. Então, quando eu faço o balanceamento dessa reação, ó, eu tenho aqui uma relação 1 mol de metano para 2 mol de oxigênio. Esses 2 mol de oxigênio é a quantidade de oxigênio que eu preciso para todo o metano ser consumido. Quando a combustão é completa, todo hidrocarboneto, quando ele tem uma combustão completa, você vai ter sempre dois produtos. Quais são eles? Sempre a combustão completa vai produzir gás carbônico e água. E no caso, energia, né? Na forma de calor. Carlinhos, e se a quantidade de oxigênio não for suficiente? No caso do metano, a quantidade perfeita é 2 mols. Mas se, por exemplo, eu fizer a queima do metano e usar só 1,5 mols, aí nesse caso aqui, meus queridos, a combustão não vai ser completa, porque eu não tenho oxigênio suficiente. Então o metano ele não vai queimar por completo. E aí, em vez de eu obter CO2, eu vou obter CO, que é o monóxido de carbono. Gente, o monóxido de carbono tem um fato sobre ele. O monóxido de carbono ele é um gás altamente letal e ele é um gás muito tóxico. Por quê? Porque o monóxido de carbono ele se liga com a hemoglobina. Quando você respira monóxido de carbono, ele se junta com a hemoglobina. E a hemoglobina é uma proteína que transporta oxigênio. Só que o monóxido de carbono, ele gosta muito da hemoglobina. E aí se você aspira CO, ele se liga na hemoglobina. E aí como a hemoglobina vai estar ligada com o CO, ela não vai poder transportar oxigênio. E a pessoa morre por asfixia. Então ele é um gás muito letal, tá? HB é hemoglobina. Então o CO ele se junta com a hemoglobina e aí impede o transporte de oxigênio. Tá certo? Então ele é muito tóxico. Carlinhos, e se a quantidade de oxigênio ainda for menor? Gente, se por exemplo, nesse caso do metano, ó, em vez de 1,5 ser só 1 mol de oxigênio, ou seja, a quantidade está muito pequena, vai ser uma combustão incompleta também. Tão incompleta, né, que não vai chegar nem a produzir gás carbônico e nem CO. Vai começar a produzir carbono sólido mesmo, que é chamado de negro de fumo. Já viram aqueles carros que o motor tá, quando liga o motor, blum, blum, aí no cano chega a ser aquela fumaça preta? Quando sai aquela fumaça preta, é um sinal de que a queima não está sendo completa, ou seja, tá faltando oxigênio.
E aquela fumaça preta, a mistura daquela fumaça preta com ar, é chamada de fuligem. E aquela fumaça preta basicamente é carbono sólido, né? Carbono puro, que também é chamado de negro de fumo. Então, Carlinhos, o que é que eu tenho que lembrar? Quando a combustão for completa, ou seja, tiver a quantidade de oxigênio total, você faz o balanceamento, né, e vê quantos mols precisa. No caso do metano são 2 mols. Se a combustão for completa, sempre produz gás carbônico e água. Se for incompleta, você vai produzir CO e água. Sempre vai ter água. O que muda é aqui, ó. Se for completa, CO2. Se for incompleta, CO, que é muito tóxico. E se a quantidade de oxigênio for ainda mais baixa, incompleta também, mas você libera carbono sólido, que é chamado de negro de fumo, tá? Não vou demorar muito a escrever. Vocês anotem aí, tá bom? Negro de fumo. Não esqueça disso, tá? Tudo bem até aí? Então, meus queridos, para fechar, nós vamos fazer umas questõezinhas para fixar o conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e vamos ver como é que vocês estão com as questões, ok? Vamos lá. Vamos treinar. Questão de número 1. Qual é o principal produto resultante da destilação seca da hulha? Carlinhos, eu lembro que tem 3 frações, tem a sólida, a líquida e a gasosa. Mas qual é a principal em termos de quantidade? Gente, a destilação seca da hulha, o principal produto, que corresponde a cerca de 70%, é a fração sólida. Que é o que, Carlinhos? A fração sólida, lembrei para mim, é carvão coque, né? Lembra que pode apresentar o carvão como carbono sólido. É o carvão coque, que é utilizado na produção de aço, tá bom? Letra B. Qual é a ordem crescente de carbonificação dos carvões? Ou seja, qual é o carvão que tem menos carbono, o que tem mais carbono? O que tem menos é a tufa, aí vai seguindo aquela ordenzinha, né? Começa com o carvão tufa, aí depois vem o carvão lenito, depois vem o carvão de hulha, que foi o que nós falamos hoje, e por último, o que tem mais carbono é o antracito, tá certo? Essa é a ordem crescente do que tem menos ao que tem mais carbonos, ok? Vamos lá. Questão de número 2, questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 1893, a síntese da alizarina, um corante azul, conhecido como anil, trouxe ao alcatrão da hulha. Eita, Carlinhos, alcatrão da hulha, lembra, o alcatrão da hulha é a fração líquida, né? Uma das frações líquidas. Até então considerado como um resíduo indesejável da indústria do aço, grande importância como fonte de compostos orgânicos. A importância do alcatrão da hulha na química orgânica deve-se ao fato de ser constituído principalmente de substâncias com cadeia carbônica do mesmo tipo que... Ixi, Carlinhos, o que é que ele quer saber? Gente, ele quer saber qual é o tipo de cadeia carbônica presente nos compostos obtidos no alcatrão da hulha. Essas cadeias se parecem com a cadeia de que composto aqui? Eita, Carlinhos, vamos lá. Eu lembro, você sabe, né? Você tá lembrando aí que o alcatrão da hulha, ele é uma fonte de compostos aromáticos. Certo. Dentre as substâncias que tem aqui, qual delas é aromática? Vamos ver. Hexano. Não, o hexano, só pelo nome, você sabe que ele é um hidrocarboneto de cadeia normal. Não é aromático, então não pode ser o hexano. Ciclohexano também é um hidrocarboneto, só que de cadeia fechada, mas ele não é aromático, né? Não tem, ó, dupla simples, não é derivado do benzeno, então não pode ser o ciclohexano. O éter, pelo nome, né, o éter etílico, pertence à função éter, não é aromático. O propeno também não, é um hidrocarboneto que tem uma ligação dupla, né? Gente, tanto faz a ligação dupla tá aqui ou aqui, porque na hora de contar, ó, aqui vai ser 1, e se a ligação tivesse aqui, você ia contar desse lado 1, então sempre fica no carbono 1, tá bom? Não pode ser o propeno. Carlinhos, por eliminação, o único que pode ser aromático aqui, já que esses daqui, tá aqui as estruturas e nenhum é aromático, por eliminação só sobrou o naftaleno. Realmente é o naftaleno. Olha aqui a estrutura do naftaleno, ó. São 2 anéis fundidos, ó, dupla, simples, dupla, um sistema aromático, tá? E como o alcatrão da hulha é fonte de compostos aromáticos, então são compostos parecidos com, do mesmo tipo que o naftaleno. Ok? Questão 2. Vamos para 3. O gás do lixo, biogás, né, o metano, vem merecendo atenção como uma alternativa de combustível, por ser obtido da fermentação de resíduos orgânicos pela ação de bactérias. Lembrem, bactérias anaeróbicas. Na produção de biogás, o que é que eu posso utilizar para produzir biogás? Carlinhos, são matéria orgânica, resíduo de matéria orgânica. Vamos lá. Sobra de comida, ok.
Vaso de barra e jornal? Não, isso aqui não é matéria orgânica, né? Tá fora. Saco plástico? Prego? Não. Metal? Não. Eu só quero resíduos orgânicos. Bagaço de cana? Opa, bagaço de cana. Casca de fruta e fezes? Sim, aqui são resíduos orgânicos. Então eu posso usar isso aqui para obter biogás. Fezes, ok. Lata de refrigerante? Tá fora. Caco de vidro não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então gabarito letra C. Na obtenção do biogás, bagaço de cana, casca de fruta e fezes. E por último, o gás natural, após tratado e processado, é largamente empregado como combustível, matéria-prima nos setores químicos, petroquímicos, fertilizantes e também como redutor siderúrgico na fabricação do aço. O metano pode ser também... vamos lá, sobre o metano. Pode ser obtido do craqueamento do petróleo? Gente, sim, às vezes você, na quebra do petróleo, né, em frações mais leves, pode conter metano, tá certo? Então, ok. Obtido por hidrogenação do carvão natural? Não, né? O metano não é obtido pela hidrogenação do carvão natural, tá? Então isso aqui tá fora. Carlinhos, mas a fração gasosa? Gente, ali não é hidrogenação, ali é a queima, né? A destilação seca do carvão mineral que você pode obter metano, mas pela hidrogenação, adicionando hidrogênio, não. Formado por decomposição de matéria orgânica em lagos, sim. Lembra que ele também é chamado de gás do pântano, tá? Decomposição de matéria orgânica é metano. Extraído de reservas naturais, a semelhança do que acontece com o petróleo, sim. Lembra até que eu mostrei a figurinha, né? Você tem o petróleo e em cima você tem o reservatório de gás natural. Então ele também pode ser extraído de reserva. Ok. Formado na fermentação de detritos domésticos, estocados em lixões e aterros sanitários. Sim, lembra que na questão passada ele também é até chamado de gás do lixo. Então também pode ser obtido pela fermentação de detritos domésticos, ok? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Desculpa, me engasguei, né? A aula ficou um pouco longa, mas é porque é um tema muito bacana e tem muita coisa para se falar. Espero que vocês tenham conseguido entender, já ter uma noção melhor do que é o carvão, do que é o metano. E foi um prazer, tá? Se cuidem e muito obrigado.